Entenda como você pode estar perdendo dinheiro dentro do seu negócio por falta de organização e padronização. Meu nome é Samara Paiva, sou sócia fundadora da Alavanca Consultoria e por aqui muito conteúdo sobre gestão, empreendedorismo e inovação. Bem, você deve ter se perguntado, né? Como você deve estar perdendo dinheiro com organização e padronização? Como isso acontece? Bem, quando você não tem processos, materiais, bens físicos de uma forma organizada, bem estruturada, você sim vai estar perdendo dinheiro. Seja pelo tempo que você gasta procurando determinado material, seja pelo tempo que o seu operador, por exemplo, alguém que atua com você gasta para executar uma determinada tarefa, porque não houve o quê? Uma organização anterior para com que todos os materiais necessários estejam à disposição desse operador quando ele realmente for executar a sua tarefa. Isso é muito comum, seja dentro de um chão de fábrica, seja dentro do seu escritório, seja na área administrativa ou operacional. Foi assim que surgiu o programa 5S. O programa 5S ele foi desenvolvido no Japão, com a ideia de realmente otimizar e aumentar a eficiência das produções. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que quando a gente tem tudo mais organizado, à disposição realmente do operador, a gente consegue reduzir em questão de segundos, em questão de minutos, em questão de horas toda a sua produção. O programa 5S se divide então em 5 censos: organização, utilização, limpeza, padronização e autodisciplina. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Bem, dentro do primeiro censo, a gente tem a utilização. Por quê? Primeiro eu preciso entender o que eu utilizo com frequência. Quanto maior a frequência, mais próximo esse produto precisa estar perto de mim. Quanto maior a frequência e quanto mais você utiliza no seu dia a dia, você precisa colocar esses objetos de uma forma em que você tenha uma menor movimentação. O movimento de você fazer isso com a mão é diferente de quando você faz isso com a mão. Quando você precisa subir um banquinho, por exemplo, para pegar um instrumento que você utiliza na sua produção, você precisa, às vezes, procurar dentro de uma pasta, dentro do computador, um documento que você utiliza todos os dias. Então, esse é o senso de utilização que faz com que você primeiro analise todas as ferramentas que você utiliza, analise as suas funções, as suas tarefas, e aí sim, aquilo que você mais utilize e classifique em ordem de prioridade. O segundo senso, ele é relacionado à organização. Por quê? Quanto mais organizado eu tenho, mais visual eu tenho esse material, mais fácil fica também de utilizá-lo. Né? Então, quando a gente fala em questão das caixas organizadas, caixas etiquetadas, tudo isso quando a gente pensa em organizar o ambiente de forma com que visualmente ele seja mais agradável, para com que você saiba exatamente o lugar de cada coisa. Por exemplo, no primeiro censo a gente falou de utilização. Então, as coisas que a gente utiliza vão ficar realmente de ordem prioritária. Até quando a gente pensa, por exemplo, num estoque. Você não vai estocar o produto que chegou na frente. Porque se você estoca esse produto que chegou na frente, você tem a tendência de retirar esse produto de forma mais fácil. A tendência é que, por exemplo, se o seu produto tem uma data de validade, aquele produto que está lá atrás, que foi produzido primeiro, ele vai continuar lá atrás. E daqui a pouco você pode ter o quê? Uma perda de estoque. Então, no senso de utilização, a gente tenta entender qual que é a necessidade dessa organização. Nesse caso, do estoque, aquele produto que chegou primeiro, ele é colocado por último, para que a gente consiga tirar os outros materiais que chegaram primeiro e consiga dar saída a esses materiais. A organização consiste em entender e classificar de forma ideal o lugar de cada coisa, seja um bem físico, seja um bem virtual, seja no seu computador. Tudo isso importa para com que, quando você for procurar algo, você saiba exatamente aonde buscá-lo. Isso acontece no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso guarda-roupa. Às vezes você não sabe onde está uma determinada coisa, você joga um monte de coisa para cima tentando procurar, porque naquele momento você precisa de urgência, você não tem muito tempo para procurar, você não tem tempo nem para procurar de forma ordenada, né? Porque você está com pressa. Então a gente vem com essa organização para que você saiba exatamente o lugar de cada coisa. Claro que dentro de um lugar colaborativo, você vai ter várias pessoas operando. Então, se eu organizo, vamos pensar no estoque, se eu organizo o estoque eu mesma, e eu não treino as pessoas, ou então eu não deixo de forma visual para com que elas também consigam enxergar a minha organização, aquilo que eu desenhei, eu não vou conseguir implementar. Então, daqui a pouco eu tenho alguém me gritando: ô fulano, onde está isso, onde está aquilo? Isso é muito comum. E no dia a dia, dentro do ambiente de trabalho, isso além de gerar esse desgaste, às vezes, entre as relações, porque tem uma pessoa que está sempre ali responsável pelo organizar, e a outra não consegue manter
A outra está sempre perguntando onde estão as coisas, porque ela nunca consegue encontrar. Então, muitas das vezes a gente vem até mesmo com a etiquetagem dessas caixas, a ordem, em ordem alfabética, por exemplo, ou numérica, para com que visualmente também essa organização seja mais viável. O terceiro passo é a limpeza. A manutenção de um ambiente limpo e agradável aos olhos também, um ambiente onde você consiga conviver de uma forma tranquila. A limpeza, ela gera tudo isso. Vou dar um exemplo de um dia que eu fui numa oficina. Dentro dessa oficina, quando eu cheguei e coloquei meu carro lá, o moço falou, eu vou levar seu carro para a gente dar uma volta para eu conferir. Claro que dentro da oficina ele estava sujo de graxa, ele estava, né, com a calça mais suja, porque estava no chão, isso é muito comum acontecer. E o que ele fez? Ele primeiro colocou um forro no banco, colocou um forro no volante e isso tornou a experiência, para começar, já tornou a experiência muito diferente. Porque realmente ele estava aqui, além de tornar a experiência, né, do carro não se sujar, ele estava prevenindo para que ele não sujasse. Porque se ele sujasse, claro que depois ele teria que limpar. Então, o tempo que ele gasta limpando é muito maior do que o tempo que ele gasta prevendo essa limpeza, né, reduzindo a necessidade dessa limpeza. E muitas das vezes a gente não pensa nisso, do quanto eu posso reduzir a necessidade da limpeza. A gente acha que é mais fácil a gente fazer de qualquer forma aqui agora, organizar de qualquer forma, porque vai ser mais rápido. Mas depois o tempo que você vai precisar vai ser muito maior. Ou seja, você teve um déficit na sua produtividade também. O quarto senso é a padronização. Novamente a gente vê sobre a questão de, né, quando a gente tem o padrão, de onde as coisas ficam, como elas são classificadas. Por exemplo, o que eu coloco dentro de uma caixa? Como que esse objeto vai estar dentro da caixa? Até mesmo quando a gente pensa no ambiente mesmo de operação, né, no chão de fábrica. Muitas das vezes a gente padroniza até mesmo o local de transporte, o local em que carrinhos ali, que os pallets possam passar, o local em que os operadores possam passar. Tudo isso já é padronizado de uma forma até mesmo harmônica. A gente tem que pensar muito nisso. Às vezes, quando vocês vamos pensar, a gente tem várias caixas para a gente padronizar, várias caixas com várias ferramentas pequenininhas. Se a gente tem até o padrão das caixas, isso facilita com que a gente mantenha o padrão dentro dessa empresa. Olha, as caixas desses tamanhos são para determinada ferramenta, outras caixas são para determinada ferramenta. Dentro da caixa eu tenho uma listagem de tudo que possui dentro da caixa, então isso já é um padrão também. Então todas as caixas precisam ter uma listagem. Todas as caixas precisam estar, por exemplo, com uma etiqueta. Ou pensando, às vezes, num ambiente administrativo, a gente tem a organização de pastas. Como que essas pastas estão organizadas? Qual que é o padrão de organização? Eu tenho um cliente que ele tem o mesmo projeto, ele tem um projeto de gestão financeira. Então, todos os projetos de gestão financeira, eles possuem as mesmas pastas. Eles já têm um padrão para fazer com que eu tenha a manutenção da qualidade dessas entregas. Então, olha só, a gente está falando de uma organização, mas que também impacta na qualidade, impacta na experiência que o seu cliente tem, dos arquivos que você recebe, né? Quando a gente fala até mesmo de padronização dessas entregas, a forma como você entrega diz respeito a uma organização, a uma linearidade da própria empresa. Se eu comecei a escrever a etiqueta com a caneta preta, mantenha a padronização das etiquetas com a caneta preta. Isso vai fazer com que visualmente também a gente tenha uma experiência diferente. E isso eu falo muito, assim, dentro dos nossos projetos, que até a beleza mesmo impacta muito para você ter a disciplina de manter. Se você vê que está tudo muito bonito, mas muito bem harmônico, você tem a vontade de manter, porque você quer ter aquela nova sensação. Então, a padronização também facilita para isso. E o quinto e último senso, que é um dos mais importantes, é a autodisciplina. O que acontece? Muitas das vezes a gente implementa um projeto de 5S e às vezes inicialmente você tem lá uma mudança revolucionária, está tudo no lugar, tudo maravilhoso, e daí uma semana, 2 semanas você volta e já está tudo fora do lugar. Isso quer dizer que o projeto não foi bem implementado porque ele não teve a disciplina. O principal pilar que a gente precisaria ter trabalhado são as pessoas, porque tem pessoas que têm costumes totalmente diferentes, umas são realmente muito organizadas, as outras já não são tanto, elas não estão acostumadas às vezes a um padrão a ser seguido, isso realmente vai impactar na eficiência daquele projeto. Então, quando você tem o treinamento para essas pessoas, começa a implementar a cultura dessa organização, da limpeza, isso vai fazer com que realmente eles consigam executar. E claro que organização não é fácil, né? Ter a disciplina para manter organizado é difícil mesmo, e é a parte mais difícil. A gente tem muitos clientes, né, que aí às vezes dentro da parte de suprimentos, dentro da parte de estoque, a gente tem as pessoas responsáveis assim pelo estoque.
E é muito interessante como eles são muito disciplinados, porque eles sabem exatamente o quanto isso impacta no trabalho deles, né? Porque depois eles vão vir e perguntar para a pessoa de suprimentos, cadê o insumo tal, estou precisando de mais coisa, não tem. Então, se ela tiver tudo desorganizado, mais tempo ela vai gastar e menos eficiente vai ser a produção. Enquanto ela está ali procurando, a produção está parada esperando. Então, assim, toda essa disciplina realmente é importante e não é fácil. Então, quando a gente começa a trabalhar a cultura da empresa, seja com os treinamentos, né? Então, é importante que dentro de um treinamento, toda a equipe participe também. E a gente tem exemplos de várias empresas, grandes empresas, que com toda certeza aplicam o 5S. Então, um caso deles é a Johnson Johnson, que é uma multinacional também, que tem uma linha de produção gigante de produtos. E imagina se isso não acontece. Imagina se a gente não tem padrão, se não tem organização, se não tem limpeza. Como essa empresa teria crescido? Né? Qual que é a causa ou consequência? Será que ela cresceu e implementou? Ou será que ela foi implementando aos poucos e essa produção, essa empresa foi crescendo? Outra empresa também que fez a implementação, a Toyota, né? A Toyota ela busca sempre uma produção enxuta, uma produção limpa. Então, o que, que é isso? Uma produção clara, onde você não tem gargalos, não é só e desperdícios, não é só de produto, não é só de insumo, é desperdício de tempo. Isso também quer dizer que é uma produção mais limpa. Então, você está reduzindo o tempo que aquele operador gasta para executar uma determinada atividade. E como implementar o 5S dentro da sua empresa? Bem, um dos primeiros passos realmente a gente trazer essa conscientização para toda a equipe. Então, fazer uma imersão do que é a metodologia, como ela funciona. Então, isso é muito importante. O segundo passo é realmente listar tudo que vai ser feito dentro desses 5 critérios. Né? Os 3 primeiros, principalmente, da utilização, da organização, da limpeza, depois seguido da padronização. Então, como a gente vai atuar, quais são os materiais que a gente vai precisar, a gente vai precisar de quanto tempo para realizar essas mudanças, quem são os responsáveis. E claro que ali já precisa ter uma clareza desse projeto de como isso vai acontecer. Como o estoque vai ser organizado, como a linha de produção vai ser organizada, o que a gente precisa padronizar, como eles vão levantar o que é útil, o que não é útil, o que eles usam com mais frequência, como a gente vai manter depois da limpeza, né? Será que a gente vai ter uma rotina de verificação da limpeza, uma rotina de verificação se realmente todas as coisas estão dentro do lugar, a gente vai ter um responsável, isso é importante. Então, cabe à empresa também entender como ela vai fazer e fortalecer essa cultura, né, de verificação, de padronização, também dentro da empresa. Além disso, dentro da Alavanque, nós elaboramos e executamos projetos específicos e personalizados para o seu negócio também, de como implementar. Então, realizamos todo o treinamento da equipe, todo o levantamento das necessidades a serem priorizadas e fazemos com que todo esse projeto realmente ele seja implementado no dia a dia da empresa. Então, qualquer dúvida que você tenha, se você quer saber um pouco melhor de como pode fazer na sua empresa, se você quer executar dentro da sua empresa, entre em contato com a gente, tire as suas dúvidas e envie também esse vídeo para alguém que você acredita que possa auxiliar.